O Evangelho em 4 pontos. Primeiro devemos nos perguntar o que é o Evangelho. Bem, a palavra Evangelho significa boas novas. Agora o detalhe, quando a gente diz que Evangelho significa boas novas, querendo responder à pergunta o que é o Evangelho, a gente não está respondendo realmente a essa pergunta. Porque quando a gente faz a pergunta o que é o Evangelho, queremos saber o conteúdo do Evangelho, em que consiste o Evangelho, e não simplesmente o significado da palavra grega Evangelho, que significa, evidentemente, boas novas. Então, primeiro, em termos gerais, o que seria o Evangelho? Em termos bem gerais mesmo, o Evangelho seria os atos que Deus realizou de forma definitiva em Cristo para redimir a sua criação. E de forma específica, o Evangelho é sobre a pessoa e a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. O que a pessoa é e o que ela fez. Isso, especificamente, é o Evangelho. Agora vamos para os 4 pontos. O primeiro ponto nesse sentido em que devemos pensar é em relação a Deus. Quem Deus é? E por que nós devemos pensar nele como primeiro ponto? Porque é com ele que o ser humano tem um problema moral, o problema do pecado. Quem é o Deus da Bíblia? Em primeiro lugar, o Deus da Bíblia é um Deus santo e um Deus justo. Quando a Bíblia diz que Deus é um Deus santo, ela quer dizer, entre outras coisas, que Deus ele é o totalmente outro. Ele está à parte, acima e além da sua criação. Ele está tão elevado que nada é comparável a Deus. Em segundo lugar, quando se diz que Deus é santo, estamos querendo dizer que ele está separado também de toda impureza moral. Deus, na qualidade de santo, ele não tem o contato com o pecado, com a maldade, com, digamos assim, em termos bíblicos, com as trevas. Então, Deus, como sendo santo, ele não tem o contato com tudo isso. Primeira coisa, quando os nossos pais, Adão e Eva, pecaram no Jardim do Éden, é que Deus os expulsou do jardim. Porque Deus ele não pode ter contato com a sua criatura impura, né? Então, nesse sentido, é que nós dizemos que Deus ele é santo. Em segundo lugar, Deus é justo. E como justo, ele tem que, para satisfazer a sua justiça, ele tem que punir o mal. Ele tem que punir o pecado, digamos assim, de forma moral. Deus ele tem que punir o pecado para que ele possa realmente estar alinhado com a sua natureza santa e com a sua natureza justa. E esse ponto nos leva ao segundo. Nós temos que refletir sobre nós mesmos, sobre o homem. Quem o homem é em relação a Deus? A palavra de Deus diz que o homem é pecador. Ele é moralmente diferente de Deus. Deus é santo e justo, e o homem, por outro lado, nem é santo e nem é justo. Então, se por um lado nós temos um Deus que tem absoluta pureza moral, por outro lado nós temos o ser humano que é exatamente o oposto. E se considerarmos a justiça de Deus, o que um Deus justo faz com a sua criatura pecadora, uma vez que a justiça de Deus exige que ele puna o mal e extermine o pecado. E se adicionarmos a isso o fato de que Deus é misericordioso e deseja perdoar. Então, como esse Deus justo pode perdoar o pecador sem inocentá-lo? Esse é o grande enigma do Antigo Testamento, que só se resolve em Cristo. Em outros termos, não há possibilidade de comunhão entre um Deus santo e justo e suas criaturas pecadoras, a não ser mediante um sacrifício, que possa fazer expiação pela culpa de suas criaturas, possa anular o pecado e restaurar então a comunhão entre Deus e os homens. É a chamada reconciliação. Então essas duas verdades, elas formam uma tensão tão grande, a santidade de Deus, a justiça de Deus, o perdão de Deus e a pecaminosidade humana, essas coisas formam uma tensão tão grande que só se resolverá no sacrifício de Jesus Cristo. E esse é o terceiro ponto do Evangelho, Jesus e a sua obra. Ele vem à Terra, então, resumindo, morrer pelos pecados do seu povo. E por que isso tinha de acontecer? Porque para Deus perdoar os pecadores e continuar sendo justo sem inocentar o pecador, os termos que a Bíblia fala é nos termos da substituição penal. Tem que haver um substituto para a criatura pecadora, para que Deus possa
punir os pecados da sua criatura nesse sacrifício substitutivo. O que ocorria no Antigo Testamento eram os sacrifícios de animais. Então, o animal ele era morto no lugar do pecador. Os pecados do pecador passavam-se para o animal, numa simbologia, e o animal então era morto. E assim Deus então punia o pecado no animal, com a própria morte do animal. Deus requeria a vida do animal para que o ser humano não fosse morto, mas fosse perdoado. E assim Deus estaria perdoando o pecador, mas punindo o seu pecado no animal. O que acontece no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, é que ele é esse cordeiro, esse sacrifício que era simbolizado pelo cordeiro. Então, como é que Deus pode nos perdoar e continuar sendo justo, sendo que nós somos pecadores e a justiça de Deus, digamos assim, em termos humanos e didáticos, exige de Deus que ele nos condene? Ora, isso se resolve pelo sacrifício de Cristo. Quando Jesus morre na cruz, Deus estava condenando nele os nossos pecados, ou estava exigindo de Jesus a pena pelos nossos pecados. Jesus ele nos substitui, ele toma o pecado, ele toma sobre si o pecado daquele que crê em Jesus. Jesus toma o pecado para si, recebe a ira de Deus sobre ele, em relação à condenação do pecado, em virtude da condenação do pecado, morre absorvendo aquela ira de Deus e nisso Jesus está satisfazendo a ira de Deus, a justiça de Deus, porque Deus está condenando realmente o pecado em Jesus. O ser humano que coloca a fé em Jesus, então, é perdoado, ou seja, é livre da condenação do pecado que Jesus já levou sobre ele. Então, Jesus nos substitui, daí o nome de substituição penal. Então, quando depositamos a nossa fé em Jesus, todos os atributos perfeitos dele, as suas perfeições infinitas, a sua vida passa a ser do que coloca a fé em Jesus, do crente. A sua morte passa ao crente como pagamento pela pena dos pecados, e a sua ressurreição garante que tudo isso que Jesus fez foi válido diante de Deus, e nós também temos então a esperança da ressurreição no último dia, quando ressuscitaremos em perfeição. E o quarto ponto desse evangelho é que Deus nos chama ao arrependimento. Arrependimento é o último ponto. É a pregação de João Batista. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, depois de ouvirmos essas verdades sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre a condição humana diante de Deus, o Evangelho nos chama, a própria palavra de Deus nos chama a uma decisão de nos arrepender. A palavra arrependimento significa metanoia, é a mudança radical da mente. E a figura aqui é como se você fosse em um caminho e você faz aquela conversão, você muda de rota, você está caminhando no caminho a partir dos seus desejos, do seu ego, vivendo para você, você então faz a volta e começa a viver para Deus. Vira as costas para o seu pecado e se volta para Deus em arrependimento. Segundo ponto, segundo aspecto, é a fé. Nós devemos pôr a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Evangelho. Dessa maneira, todas as perfeições de Jesus são passadas a nós. É a justificação pela fé. Pela fé, os nossos pecados são atribuídos a Cristo e Ele então paga a nossa dívida. Por essa mesma fé, as perfeições infinitas de Jesus são imputadas a nós e nós então ganhamos a vida de Jesus e Ele ganha a nossa morte. Basicamente, nesses 4 pontos consiste o Evangelho. Deus, o homem, Jesus Cristo como peça central, e a resposta humana, que é o Evangelho, é o arrependimento e a fé. Tenham paz com Deus. Até mais.